Vamos que vamos, então, em nome de Jesus. Mais um culto, mais uma sala de oração da Igreja Batista Reformada Vida Abundante. Nós vamos orar a Deus em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, te Nós te damos louvamos, graças. Senhor, nós te agradecemos pela Obrigado por mais um oportunidade de dia na poder tua estar presença, servindo o Senhor. Senhor, Senhor, tu é poder um Deus estar que cuida de entrando, meu nós, Pai, nesse momento tu contigo, conhece as nossas porque eu sei que dias necessidades. difíceis, Nós cruéis estão colocamos em tuas chegando, mãos Senhor. as nossas Prepara o meu vidas. coração, prepara a Ó minha Deus, vida, que eu não venha obrigado por ficar essa sufocada nos oportunidade de problemas, nas cantar, de contas, louvar, de mas que eu possa me participar voltar em para a tua comunhão, embora palavra, um pouco que eu possa longe, me mas voltar com para Cristo ti, Jesus. Senhor, Ó que eu possa Deus, voltar a ter uma recebe, vida de Jesus, o nosso intimidade, culto de comunhão, racional, porque de cremos que tu é um Deus que respaldo, conhece Senhor, do mais diante da tua profundo. presença, que eu nunca venha Deus, negar o seu a nome, cada irmão Senhor. que aqui Ó está Deus, em nome de presente nessa sala de Jesus, que o oração Senhor possa e estender as aqueles que tuas vão nos mãos sobre nossas ouvir, que vidas, vão que o Senhor possa nos contemplar esta alcançar, palavra, que o Senhor Senhor. possa nos Ó Deus, perdoar, que o Senhor muito possa, meu obrigado Deus e meu Pai, ter compaixão e por tudo que misericórdia tu de és, nós. por tudo Ó que tu grande e tem feito em poderoso nossas Deus, em vidas. nome de Obrigado, Jesus. Jesus. Obrigado, Deus. Amém e amém. Seja, meu Pai. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Agora, Amém. eu não sei se eu... Agora eu tô aqui confusa, porque nós começamos com uma conversa tão boa, né? Começamos a gravar aí agora, mas tá tão gostosa a nossa conversa informal, tão abençoada, né? Mas vamos aproveitar e falar um pouquinho sobre... nós estamos falando esses dias sobre... Eu vou mutar vocês, tá, irmãos? Para ficar mais fácil aí a gente explanar. Nós estamos falando esses dias sobre a oração, né? De um pastor puritano, Thomas Watson, e eu quero hoje falar sobre os vários tipos de orações que nós queremos apresentar, o que o livro nos apresenta. Eu quero refletir com os irmãos, né? Vamos, se vocês puderem ler aí os textos bíblicos, não sei se vai dar tempo, não é? Mas eu vou iniciar e a gente termina na quarta-feira que vem, pode ser? Vou falar aí uns 5 minutinhos, 10 minutinhos sobre esse tema. Caso não der, a gente passa para outra quarta-feira para finalizar. Mas vamos ter aquele momento de oração no final, não é? Que bom ter os irmãos conosco. A Di também está conosco, o irmão Joabe, a Netinha, a irmã de Fátima, a irmã Menezes, Lourdes e eu. Então vamos lá. Bem, irmãos, conforme o pastor Thomas Watson diz, ele vai nos trazer aqui vários tipos de oração, isso biblicamente falando. A primeira oração, ele chama de oração mental, né? Que oração é essa, pastor Oséias? É aquela oração que a gente faz em espírito de oração, não é? Se você puder ler comigo, quem quiser ler aí, faça isso. Se você puder abrir o seu áudio aí também e ler para mim. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 13. Não é? É aquela oração que a gente faz em conectividade com Deus, mas na mente, mental, ali, em espírito de oração. Então, esse é um tipo de oração que ele nos cita. Se quem achar primeiro pode tirar aí tirar o mudo, né? E ler. 1 Samuel, lê para mim, por favor, aí, gente. 1:13. 1 Samuel 1:13. Quem achou aí no Antigo Testamento, né? Foi o profeta Samuel. Quem achou aí? Lê para mim, por favor. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se movia, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. Então, Ana orava em espírito, só mexia assim os lábios, sem sair som nenhum da sua voz. Até achar que ela estava embriagada, né? Mas ela estava aqui, ó, orando em espírito, né? Estava orando ali na sua consciência, no seu espírito ali, orando mentalmente. Essa é uma oração válida também, irmãos. Tá bom? Na prática, essa é uma oração válida também. Quantas vezes a gente está lá, o pessoal que dirige aí, né? Tá dirigindo e tá aqui, dirigindo, vendo a estrada, assim, e orando em espírito. Ou mentalmente, vamos dizer assim, né? Orando mentalmente. Então, isso é mesmo muito possível em várias situações.
A gente está lavando uma louça, né? Às vezes lavando uma louça, seja qual for a atividade que a gente está fazendo, está aqui mentalmente orando, Senhor, me guarda, guarda os meus filhos na escola. Tem essa questão, né? Então a gente sempre. Então essa oração é a oração válida, tá bom? A segunda oração que ele nos apresenta, dentro das vários tipos de oração, é a oração vocal, né? Verbal, né? Salmo 77, versículo 1. É justamente, quem pode abrir para mim, por favor? É justamente aquela oração que a gente verbaliza, né? Sai o som da nossa voz. Eu poderia ler vários textos que iriam dar base sobre esse tipo de oração. 77, versículo 1. Salmo 77, versículo 1, que é a Achei. oração verbal. Pode ler, minha irmã, por favor. Eleva a Deus a minha voz e clamo. Eleva a Deus a minha voz para que me entenda. Então, a gente clama ao Senhor, né? Quantas vezes dá vontade de a gente fazer o seguinte, a gente joga põe um sonzinho, né, bem baixinho, e diz, Senhor, eu preciso, e começa a orar ali bem alto, né? Falando com Deus, glorificando o Senhor. Então, essa oração também é uma oração muito válida ao que diz respeito à prática da oração, tá bom? Lembrando que nós estamos falando hoje sobre vários tipos de oração, não é? A terceira tipo de oração é a oração jaculatória, que é uma súbita e curta elevação do nosso coração a Deus. Que é isso, pastor? É as preces, né? É aquela oração curta, né? Que a gente faz. Está lá em Neemias, capítulo 2, versículo 4. É aquela oração que a gente faz, mas oração curtas, né? Chamados de oração jaculatória. Tá? Pode? Pode, por favor. Hoje o pessoal tá que tá hoje, tá bom, hein? Rocha. 2:4? Isso, Eu já achei 2:4. Neemias 2:4. 2:4. E o rei me disse: quem me pedes agora? Então orei a Deus dos céus. É isso, irmãos. Então, é aquelas oração curtinha, né? Tipo assim, na hora do almoço, Senhor, abençoe esse alimento em nome de Jesus. Amém. Né? São orações curtinhas em momentos específicos. Então, é uma oração jaculatória, uma oração curta, rápida. Então, existe também, e é válida, esse tipo de oração. Claro que, dentro daquele contexto que a gente sempre falou semanas atrás, né? A quem nós estamos orando, né? Será a nossa oração tem que estar em conformidade, não com a nossa própria vontade, mas a vontade de Deus, do Pai, exatamente, tá bom? Então, assim, o que eu quero dizer? O que o autor hoje quer nos ensinar? É que existem vários tipos de orações. O quarto tipo de oração que ele nos apresenta hoje é a oração inspirada. É quando oramos por aquelas coisas que Deus coloca em nosso coração. Ou seja, o Espírito Santo nos ajuda com suspiros e até gemidos. Está lá em Romanos, capítulo 8, versículo 26. Romanos 8, 26. Tá? É a nossa oração inspirada. É aquele dia que a gente acorda assim, Senhor, começa a orar e vem palavras, né? Você começa a citar textos bíblicos. E é possível, sim, essa prática desta oração, que é a oração inspirada por Deus, né? E da Pode? mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então é aquela oração inspirada, onde a gente chora, né? Sente a presença de Deus, sente algo extraordinário em nós, através de nós. Não isso que seja algo assim religioso, mas é algo espiritual, algo gostoso da parte do Senhor, né? E a gente acaba recebendo dos céus essa graça maravilhosa, né? Então, e também é muito bem, perfeitamente, na prática, essa oração, que é a oração inspirada,
ou uma oração inspiradora. A quinta oração que o autor nos apresenta é a oração prescrita, que é aquela oração escrita, né? Já pré-escrita, já pré-orientada. Nosso Salvador criou-nos um padrão de oração. Deus prescreveu ou escreveu uma fórmula estabelecida de bênção para os sacerdotes. Aí ele vai citar lá o texto de Números 6, 23, mas aquele texto mais conhecido, vocês podem abrir aí se vocês quiserem, quem quiser abrir, Mateus capítulo 6, versículo 9 ao 13, né? Que é a oração do Pai Nosso, né? Que é uma oração padrão que o Senhor nos deu para seguirmos. Então, é uma oração prescrita, ou seja, você vai orar a oração que já está biblicamente, já está ali, já foi orada, né? Já foi suplicada, já foi falada com Deus. Então, a oração lá de Números, no Antigo Testamento, é a oração do Novo Testamento feita por Jesus, em Mateus 6, Mateus 6, do 9 ao 13. Que, falando essa oração, né, irmãos, é a oração. Que oração, né, irmãos? Que lição de evangelho contida dentro de uma única oração. Você lembra que já falamos sobre isso, né? Sobre esse texto, algumas semanas atrás. Então, essa oração é mais um tipo de oração, que é a oração prescrita já nas Escrituras, né? Você vai apenas repetir. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, não é? E a gente vai orar novamente aquilo que já foi dito, já foi orado lá, biblicamente falando. Ok, irmãos? Vamos lá. A sexta oração que o autor, que o pastor Thomas Watson nos ensina, é a oração pública, é a oração em conjunto, né? Essa eu gosto também de orar. É aquela oração quando nós oramos perante outras pessoas. É a oração mais poderosa, porque nós se ajuntamos em muitos, ou seja, quando muitos se ajuntam e se unem forças em um único propósito. Ele até cita aqui uma frase, eu não sei qual é a língua dessa frase, acredito que seja em grego ou latim, vis unita fortior, que significa a união de forças é mais forte. Ou seja, o que o autor está querendo nos dizer? Que parece que a gente fica mais forte, unidos em um só propósito, né? Quando a gente junta um grupo de pessoas para um objetivo de oração, né? E ele cita aqui para a gente refletir Mateus 18, 19. Quem pode abrir? No tipo de oração, que é a oração pública. Claro que a gente tem que tomar cuidado com essa oração pública, né, gente? Lembra do fariseu que orou lá, né? Ele falou assim, olha, é por muito ouvir, é por muito falar que será ouvido. Então, a oração ela tem que ser algo muito verdadeira, né, da parte de Deus. Quando o autor cita aqui a oração pública, ele está dando ênfase à ideia do ajuntamento, né, da comunhão. Então, quando mais pessoas oram em um só propósito, não é que isso tem mais força, no sentido de que Deus vai ouvir mais. Deus ouve o que ele quer, quando ele quer. Nós já falamos sobre isso, né? Algumas vezes. Mas o que eu quero dizer é que um fortalece o outro naquele momento da oração. Não é? Agora, se seremos respondidos de forma imediata ou de forma branda, aí é Deus. Nós estamos orando a Deus. O que eu estou querendo dizer é a prática da oração. O que o autor está nos dizendo hoje é que a oração pública também é válida e muito importante. Quem achou o texto aí de Mateus? Leia para mim, por favor. Mateus 18, 19. Leia para mim, por favor. Também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Olha que legal isso, irmãos. Olha que bacana isso. Então, é algo de concordância, né? Certamente essa concordância, o Senhor se agrada da concordância em conjunto, dentro da perspectiva da oração, né? Não que a gente vai mudar Deus, né? Mas certamente o Senhor vai olhar para nós com um olhar de misericórdia, né? Vai nos ouvir com mais afinco, né? Com a forma mais misericordiosa, vamos dizer assim.
Então, a oração pública é muito importante também, tá bom? Vamos lá. A última oração é a oração particular. Não mais importante, mas também muito importante do que as demais, é a oração particular. Talvez essa seja a oração mais feita, né? Porque é algo que você faz ali no seu quarto, na sua intimidade, no seu pessoal, né? Seja ela mentalmente, né? Mas a questão do particular te traz um desafio maior, né? E eu acredito que até nessa oração particular é onde a gente vai realmente, Senhor, misericórdia de mim, sou pecador, né? Vai se abrir para Deus no ponto de vista de falar quais são os nossos pecados, aonde a gente está errando, o que a gente precisa mudar. Senhor, olha para mim, Senhor, com um olhar de misericórdia, né? Me limpa, me purifica, né? Então a oração particular é quando oramos por nós mesmos, né? Nos nossos aposentos, por exemplo. Está lá em Mateus 6,6, né? Aquele texto bem conhecido. Mas quem pode ler para a gente? Mateus 6, versículo 6. Irmãos, até agora não veio os 10 minutos para acabar, né? Meu Deus. Eu acho que vai acabar, porque já está faltando 4 minutos no meu. Mas vamos lá, vamos ler. Não falou nada aqui. É Mateus 6. Mateus Desculpe, 6,6. Pode ler, pode ficar à vontade, irmã. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora teu pai que está em oculto, e teu pai que vê secretamente te recompensará. Então, irmãos, a oração particular, né? Olha, agora que deu 10 minutos, que benção, hein? Então nós temos tempo suficiente para a gente fazer. Então, essa oração particular, irmãos, é algo muito maravilhoso, né? É quando a gente se expressa, né, com Deus, a nossa individualidade, né, as nossas questões pessoais. A oração, além de a gente interceder e orar por outras pessoas, é também possível a gente orar por nós mesmos, né? Pedir a Deus misericórdia, pedir a Deus graça, que Deus nos dê condições físicas, emocionais, espirituais para continuar, né, essa jornada da fé, por exemplo, né? Então, irmãos, existem vários tipos de orações. Então, não é desculpa para a gente não orar, né? Porque tem vários tipos de orações, não é? E eu vou citá-los aqui novamente para a gente não esquecer, para quem vai ouvir o vídeo depois acompanhar. Nós temos a oração mental, aquela oração que a gente faz em espírito, ou talvez ali na mente, né, sem falar nada, né? Tem a oração vocal, a oração verbal, onde você expressa, você fala com Deus. Tem a oração jaculatória, que é aquela oração súbita ou rápida, né? Aquela oração bem curta, mas é uma oração, né? Tem a oração inspirada por Deus, que é quando a gente está quebrantado mesmo de coração, e aí dentro de nós a gente suspira, a gente geme, a gente chora perante o Senhor, é aquela oração inspirada por Deus, né? A oração prescrita, que é aquela oração já pré-estabelecida nas Escrituras. Nós citamos aqui a oração do Pai Nosso, por exemplo, né? A oração pública é aquela oração que a gente ora em conjunto, né? Com pessoas, geralmente na igreja, né? Na nossa liturgia de culto tem a oração introdutória e tem as orações com propósito, né? O propósito de cura de alguém, né? Para Deus abençoar outra pessoa e tudo mais. Estão me ouvindo ainda, gente? Estão aí? Todo mundo aí? Tá. Achei que tinha caído. Tá Só bom. ouro. Eu achei que tinha caído. Então, essas são nossas orações, tipos de orações. A oração particular, aquela que a gente ora particularmente. Ou seja, para a gente resumir, a oração que é mais provavelmente provavelmente prevalecerá, a oração que vai prevalecer com Deus é aquela que é corretamente apresentada, não é? E nós vamos lembrar
tudo aqui que nós já estudamos, o que é oração, em vários autores bíblicos, né? Quem é que ouve a oração, para quem tem que ser direcionado à oração, e muito isso, e tudo mais isso, não é? Eu estava aqui hoje, até antes de iniciar a sala com algumas pessoas, falando da importância da oração, né? Nos dias de perseguição. A gente está vendo aí não nas mídias sociais, mas nas redes sociais, né? Inclusive, as igrejas históricas têm divulgado muito isso, as batistas, presbiterianas, têm divulgado muito a perseguição dos cristãos. Vocês viram recentemente, até no jornal, se eu não me engano, passou, né? Aquela igreja no Chile, aqui próximo, sendo queimada, né? A igreja lá na Inglaterra, na China, sendo apedrejada, saqueada, né? Onde muitos cristãos têm sido mortos. Nós participamos há muitos anos já, da Portas Abertas, que é uma instituição que ajuda os cristãos perseguidos em todo o mundo. Então, a perseguição religiosa ou a perseguição dos cristãos, ela não é de agora, ela vem de muitos, muitos anos. O que eu estou percebendo é que essa perseguição está cada vez mais se afunilando, né? Chegando próximo aqui do Brasil. Quando eu digo a perseguição de morte mesmo, de queimar igrejas, de protestar, de tudo isso, não é? Falamos também que existe vários tipos de perseguição no Brasil, principalmente perseguição ideológica, política, várias, não é? E por isso é importante a gente, nessa liberdade de expressão, perceber esse tempo que a gente tem, né, de orar. Por exemplo, eu citei para os irmãos que na China é proibido ler a Bíblia, é proibido professar que é cristão, você vai preso, vai ser morte, né? Tem pessoas na China que cada um tem um pedaço, uma folha, uma página da Bíblia, porque assim eles conseguem esconder do governo, não a Bíblia toda, né? Aqui a gente tem a Bíblia toda à disposição, né? Aqui ainda não tem esse tipo de perseguição, por exemplo, né? Essa perseguição comunista no ponto de vista lá da Ásia, dos países da Ásia. Então, nós temos que utilizar a oração para o nosso bem-estar espiritual, não é? Eu falava também sobre a questão das oportunidades que a gente tem, né? Por exemplo, eu acho que é momento da gente buscar a Deus, não é? Eu até citei, quem achar que tem uma casa e está tudo bem, não está bem. Quem achar que tem uma família e está tudo bem, não é o suficiente. Quem achar que tem dinheiro e está tudo bem, não está bem, né? Eu até citei para vocês. O que eu quero dizer com isso? Que nada disso é o suficiente como Jesus é suficiente na nossa vida. Então é melhor ter tudo isso, casa, família, um bom emprego, mas com Cristo. Porque se tiver tudo isso sem Cristo, não tem sentido. Não tem validade para nós cristãos, né? E certamente a nossa segurança não tem que estar em coisas, em dinheiros, em profissão, nada disso. A gente precisa disso, né, irmãos? Obviamente para viver, né, das empresas, para trabalhar, mas nada disso supera ou é acima de Deus para nós, o que Deus representa, né? E eu não falo aqui de religião, falo aqui de evangelho, de cristandade, de buscar a presença do Senhor, de realmente saber o que Deus quer para nós, não é? Então, mais uma vez, para a gente começar a orar, que só falta 3 minutos. Essa pandemia nos trouxe reflexão, quem nós somos verdadeiramente, né? Que somos falhos, essa reflexão, somos pecadores, a gente fica bem lelé da cuca, a gente fica totalmente fora de si, mas também nos deixou uma lição de que Deus está no comando e no controle das coisas, e se a gente estiver ligado em Deus, certamente o Senhor vai nos guiar, né? Vai nos direcionar para onde é que Ele vai nos levar, né? Amém, queridos? Vamos orar, meus irmãos, em nome de Jesus. Quem quiser tirar o áudio aí, já orar comigo. Vamos fazer uma oração só em conjunto, tá bom? Em nome de Jesus. Vamos orar pela igreja perseguida,
Vamos orar pelos irmãos que estão enfermos, pelos cristãos que estão sendo mortos lá nesses países, e por cada necessidade pessoal aí, tá bom? Senhor, nós te oramos, Pai, Todo-Poderoso. porque tu é um Deus que sabe Ô, todas as Jesus, coisas, tu Deus, conhece as restaura, nossas Senhor, necessidades. alcança esses Nós países, meu Pai, os invocamos teus o teu filhos que santo estão do nome. outro lado, Senhor, anunciando as boas novas de obrigado, salvação, de Jesus, graça. porque o Que a Senhor tua nos deu vontade, graça Senhor, para prevaleça orar, nos para te corações das pedir. famílias, nas Senhor, vidas, conforme a tua sobre vontade, aqueles que estão cria em necessitados, meu nós Pai, um nos leitos de coração puro, enfermidade, nas UTIs, um por coração aqueles que, Pai, puro que e além de se inabalável, descobrem por causa da aqueles que enfermidade, precisam visita a teu minha sobrinha amor, Poliana, que vai te Cristo encontrar o possa, coração Senhor, dela, Pai, que o que Senhor Cristo possa trabalhe, chegar até que o essas Senhor pessoas, começa, que a tua que o vontade seja evangelho seja feita nessa disseminado, vida. que o Deus, em evangelho nome de chegue a Jesus, vai de cada encontro, meu Pai, pessoa, ao lar da dando Larissa, cura. vai de encontro à Ó vida Pai, dela, Deus, nós Senhor. somos gratos a Desperta Ti ela, por Senhor, tudo revela que Tu para és. ela, mostra Nós para ela, necessitamos que ela está no mais, lugar mais, errado. mais de Revela Ti. para ela, meu Ó Pai, que Deus, o Senhor é misericórdia Deus por aqueles que estão grandioso, sendo que o Senhor é Deus mortos, maravilhoso, perseguidos que nos o Senhor é países. Deus, meu Pai, que ama, que Tenha protege os compaixão, teus Senhor. filhos. Porque Abençoa, eles meu Pai, a tua podem igreja queimar as perseguida. igrejas, Abençoa mas os não teus vão tirar filhos, de meu nós Pai. Toma a nas tuas graça do mãos, abençoa Senhor. Deus, Eles podem livra, perseguir Senhor. todos Aqueles e que não todo estão mundo, entendendo o que mas está não vai tirar acontecendo nesse Cristo de nós. rigoroso. Que Por o isso Senhor nós possa queremos dizer que Tu és esclarecer, que o Deus Senhor possa soberano sobre levantar, todas que as o Senhor coisas. possa despertar os Nos teus entregamos sobrinos, diante que o de Senhor Ti, possa entrar com a tua porque mão cremos poderosa, que meu Tu Pai, és da o Senhor vitória. Em que nome de vive, que Jesus, meu reina, Deus, que em assim seja nome de feito. Jesus. Conforme a tua Essa é a nossa vontade, conforme o teu oração. querer, Esse é Senhor. o Em nosso nome Senhor. de Nós te Jesus. damos graças e te louvamos, Jesus. Eu posso estar Obrigado, trazendo, ó Deus. Deus, a Obrigado, restauração Jesus. completa, meu Pai, Obrigado, em Jesus. nome de Louvamos. Jesus. Aleluia. Que não venha ficar nenhum tipo de Aleluia. sequelas, ó Deus. Obrigado, Tu Deus. conheces os nossos corações, Glória a conheces os Jesus, desejos, aleluias. nossas petições, ó Deus. Obrigado, Em nome Jesus. de Jesus, ó Pai, Assim abençoe seja, cada Senhor. um deles. Deus seja louvado. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Irmãos,